Tô aqui com o Denis, ele me colocou uma dúvida na cabeça que eu queria compartilhar. Ele que, bom, dispensa a apresentação, mas ele vai falar um pouco dele. É a responsabilidade terapêutica, que é, pelo que eu entendi, é a forma com que o terapeuta se adapta também ao comportamento do paciente. Ao Isso. mesmo tempo, isso é tão importante para o sucesso terapêutico e ao mesmo tempo é um complicador para a coleta de dados. E aí, o que que a gente faz com Isso, isso? exatamente. Então, na verdade, é, todo o terapeuta que está conduzindo o trabalho de uma maneira efetiva, ele precisa ter um ajuste fino entre o comportamento dele e o comportamento do cliente. Ele vai responder, né? O que é ser responsivo? Eu vou responder a dicas do meu cliente momento a momento da interação. Essas dicas vão ser desde uma contato ocular, um tom de voz, uma expressão facial, postura corporal, o próprio conteúdo da fala. E o tempo inteiro o terapeuta está ajustando o teu comportamento, ajustando a maneira de se comportar a esse padrão do cliente, né? O bom terapeuta ele faz isso, então o bom terapeuta é responsivo. Só que ao ser responsivo, ele necessariamente foge a uma intervenção padronizada. E isso é um problema quando a gente fala de produção de evidências na clínica. Por quê? Para a gente pensar em produzir evidências sobre um determinado protocolo de intervenção, este protocolo deveria ser seguido de uma maneira bastante é, não é rígida, mas tem uma certa flexibilidade prevista nos protocolos, mas tem que ser seguido. E o fato é que o terapeuta responsivo ele vai ajustar o tempo inteiro a intervenção dele para responder às necessidades imediatas do cliente. Então, a responsividade acaba sendo um complicador na produção de evidências, e isso leva a gente a pensar em modelos de intervenção que deem conta dessa flexibilidade produzida pela responsividade, tá? Poxa, que coisa. Em outras palavras, é aquela história. Você vai perguntar para sua avó como é que faz aquele bolo, ela fala, eu vou colocando um pouquinho de cada coisa. E se a gente faz uma receita, 10 pessoas vão fazer o mesmo bolo na mesma receita de formas diferentes. Seria um pouco Exatamente, disso, Dani? exatamente. E é claro, é a mesma receita, mas vai ter um toquezinho da sua avó, um toquezinho. De uma certa maneira é isso. É importante que a gente tenha protocolos mais consistentes para formar um terapeuta de uma maneira mais consistente mesmo, né? E isso a gente tem buscado. Só que ao mesmo tempo, na hora de produzir dados de efetividade sobre esses protocolos, a gente tem que lembrar desse fenômeno da responsividade, que vai interferir, porque o próprio resultado do processo interfere na responsividade. O resultado do processo interfere na maneira com que o protocolo vai ser aplicado, porque o terapeuta está atento aos efeitos da intervenção dele num processo de determinação recíproca. E com isso, você precisa pensar em modelos de pesquisa que sejam também flexíveis. Poxa, que interessante. Quem quiser se aprimorar um pouco mais sobre análise de comportamento, formação de terapeutas, no Paradigma, qual que é o endereço? Rua Vanderlei, E o 611, site? Paradigma, paradigma.org. E a rede TAC? A reditac.org. Então, fica aí, gente. A gente se vê. Denis, um abraço. Obrigado. Obrigado. Até.